Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Eagle Educação e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu sei que vocês gostam bastante, que são ações que pagam bastante dividendo e que também tem liquidez nas opções para que você possa combinar essas duas estratégias, essas duas rendas, a renda dos dividendos, bem gordos ali todo ano, e a renda das opções, que também é uma renda muito interessante e de repente você consegue combinar essas duas estratégias, juntar essas duas rendas e aumentar muito mais a quantidade de renda que a sua carteira de dividendos poderia te proporcionar. Então nesse vídeo eu vou aqui na tela do meu computador mostrar algumas ações que têm essas características, são boas pagadoras e também tem liquidez nas opções, e eu vou mostrar aqui na minha tela tanto os múltiplos delas e gráficos, etc., quanto a grade de opções para vocês verem realmente que tem liquidez e quanto que é o prêmio de cada uma delas. Bom, e antes, deixa eu tentar explicar um pouquinho para vocês sobre os dividendos, A estratégia de dividendos é muito famosa, Todo mundo aí que investe já ouviu falar em carteira de dividendos, ou pessoas que estão buscando ali ter uma renda através da sua carteira de investimentos e usam os dividendos como a principal ferramenta para fazer isso, Bom, o que nem tanta gente sabe assim é que quando acontece um pagamento de dividendo, você recebe aquele dividendo na sua conta, mas ocorre um ajuste ali no preço da ação, Então, se você tem uma ação lá que pagava R$10, que custava R$10, desculpa, e ocorre um pagamento de dividendos no valor de R$1, por exemplo, o preço daquela ação é ajustado lá no fechamento, para R$9. Para quê? Para refletir o pagamento desse dividendo, Então, na prática, o dinheiro saiu do caixa da empresa, entrou no seu bolso, mas também a cotação da ação foi ajustada ali no fechamento, para refletir esse pagamento. A mesma coisa acontece também com o strike das opções, Então, se você tinha uma call lá com strike 10, a empresa pagou R$1 lá de dividendo, esse strike vai ser ajustado para refletir esse pagamento. Então, ele vai vir de 10 para 9. A mesma coisa também acontece com o strike da put. Se tinha uma put com strike 10, o strike dela vai passar a ser 9 porque teve R$1 de pagamento de dividendo. Esses ajustes fazem com que você não consiga arbitrar o pagamento de dividendos, seja tendo a ação na sua carteira, Então tem gente que acha que vou segurar até o pagamento de dividendos e depois eu vendo. Não faz tanta diferença porque o preço da ação acaba sendo ajustado, A não ser que a ação suba de novo depois do pagamento, que é uma coisa relativamente comum de acontecer. Ou então com opções, A pessoa fala, vou fazer uma venda coberta aqui porque vai pagar o dividendo, e aí o preço da ação é ajustado e aí fica difícil dessa opção ser exercida. Também não dá para fazer isso, porque o strike da opção também é ajustado. Então, você não consegue arbitrar os dividendos aqui no Brasil. Então, quem faz venda coberta tem uma certa preocupação com o dividendo, porque a pessoa fica pensando, bom, se eu fizer uma venda coberta antes do dividendo, a ação vai pagar o dividendo, o strike da minha call vai ser ajustado, e aí se a ação subir, vai ser como se eu não tivesse recebido aquele dividendo, porque eu vou acabar entregando ela mais barato, porque o strike caiu, então acabou compensando o pagamento dos dividendos ali. E isso é uma preocupação real, De verdade, isso acontece, seria como se você tivesse entregado seus dividendos ali, não tivesse recebido, financeiramente falando. Na prática, você vai receber o dividendo na conta, você vai entregar a ação mais barata, e aí quando você for fazer o bate financeiro ali, você vai ver que é como se você não tivesse recebido o dividendo e tivesse entregado a ação no strike original que você fez a venda coberta. Mas, apesar disso, uma coisa muito legal que acontece é quando a ação paga o dividendo e a opção vira pó naquele mesmo mês, depois de sofrer o ajuste e tudo, você ficou tanto com o dividendo quanto com o prêmio da opção. Então, nessas ações, muita gente gosta de fazer uma estratégia de lançar um pouco mais fora do dinheiro, Então, a pessoa lança mais fora do dinheiro na intenção de não ser exercida, recolhe aqueles dividendos mensalmente e complementa esses dividendos com venda de opções com valores um pouco mais baixos. Então, ela recebe menos ali por mês, às vezes 1%, meio, por cento ao mês, para complementar o dividendo dessa ação que ela já tem
em carteira, tá? Essa é uma estratégia muito interessante. Se você realmente conseguir fazer com que suas opções virem pó sempre que a ação pagar dividendo, você junta as duas rendas. E aí, se você já tinha uma boa pagadora de dividendo, você vai ter uma boa pagadora de dividendo potencializada aí, né? Talvez dobrada, né? Então, se ela pagava 6, 7% ao ano, de repente, com as opções, isso fique o dobro de renda, né? Fique lá 12, 13, 14% ao ano. Bom, então para que isso aconteça, você precisa que a ação tenha liquidez ali em umas opções um pouquinho mais OTM, ou então que a ação seja bem pouco volátil, ela quase não se mexa, e você consiga vender uma opção numa distância suficiente ali para que você não seja exercido a maioria das vezes. Existem várias empresas na bolsa que têm essa característica, tá? Mas várias delas estão num momento muito único, né? Tiveram um lucro muito grande em 2021, como é o exemplo, por exemplo, das empresas de mineração, das empresas de proteína animal, etc. Tá? E talvez esses lucros não se repitam, talvez esses dividendos sequer se repitam, né? Porque a empresa é cíclica. Tá? Então eu tentei fazer alguns filtros aqui para pegar empresas que são um pouco mais estáveis, tá? E que têm essa característica. Tá? E eu vou começar com as mais estáveis de todas. E que, consequentemente, pagam um pouco menos lá nas opções, e a gente vai caminhando para as empresas um pouco mais voláteis, um pouco mais perigosas, mas que têm prêmios também um pouco melhores e que podem até ser um pouco mais cíclicas. Eu trouxe apenas 3 ações aqui nesse vídeo, e agora a gente vai para a minha tela ver quais são essas ações. Bom, e a primeira ação já está aí na tela para vocês, que é Itaúsa, tá? Uma ação aí, talvez uma das ações mais conhecidas do Brasil, né, mais estudadas, todo mundo sabe sobre Itaúsa e o que a empresa faz. Ela é uma holding, né, e tem um monte de boas empresas ali debaixo do seu guarda-chuva, né, dentro da sua estrutura. Então ela é uma holding que investe em várias empresas, a mais notável delas é o próprio Banco Itaú. Então se você olhar a volatilidade, né, Itaúsa é uma empresa bem pouco volátil, tá? Ela é uma holding, então ela tem várias empresas lá dentro, isso já ajuda a diminuir a volatilidade. E, além disso, né, as empresas são de setores mais perenes, são empresas mais tranquilas também, então isso deixa a ação bem pouco volátil. Né? O Status Invest faz essa comparação aqui de volatilidade histórica, né? Você vê que não é tão distante, né? Você tem o Ibov ali 20,5 e ITSA 24,6, né? A gente viu no último vídeo aqui que eu gravei sobre empresas boas e que tinham também opções para venda coberta, várias empresas aqui em 40, né, 40 e pouco, e Itaúsa está aqui em 24. Então, é uma volatilidade bem baixa comparado com empresas individuais ali da bolsa. Né? Olhando os múltiplos aqui de Itaúsa, a gente vê também que são múltiplos bem ok, né? A gente tem um PL aqui de 5,6, né, para uma empresa de muita qualidade. O preço sobre valor patrimonial está em 1,15, então não é exatamente muito alto. E o dividend yield, que é o que a gente está prestando atenção nesse vídeo aqui, 7,3, ou seja, um dividend yield considerado bom, né? Se você usar lá o critério do Décio Bazin, por exemplo, seria 6%, né? Aqui a gente tem 7,3, então um dividendo considerado bom. Fora isso, uma empresa que tem bastante ROI, que tem pouca dívida, tem liquidez corrente, né? Muito difícil de dar problema numa empresa como Itaúsa. Se a gente olhar também esse gráfico aqui que está na tela, né, o histórico, né, de lucro líquido da empresa, é um gráfico bem interessante, né? Ele vai subindo aqui paulatinamente ao longo dos anos, né? Desde 2008 aqui a gente vê que o lucro da empresa tem subido aqui como regra, tá? Teve um percalço aqui em 2020, a gente sabe muito bem porquê, né? E 2021 já foi um bom ano, 2022 aqui está sem o último trimestre, então é bem provável, né, bem possível que ela chegue aqui em 2021, talvez até ultrapasse o lucro do ano passado, tá? Então uma empresa realmente com um histórico bem consistente, bem interessante. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas opções, né? Então, olhando aqui a grade de opções, a gente vê que Itaúsa ela custa só R$ 8,44. Isso atrapalha um pouquinho já nas opções, né? Porque a diferença dos strikes é muito grande comparado com o valor da empresa, mas mesmo assim a gente vê que tem liquidez razoável aqui, né? Na grade de opções, tá? Inclusive saiu a opção aqui a 2 centavos, né? Se você for olhar aqui do 9,46, né? Uma opção realmente bem baratinha e mesmo assim saiu o negócio hoje, tá? Mas vamos olhar aqui para uma opção, por exemplo, essa aqui, ó, 8,99, né? Então é uma opção que você receberia 6 centavos, que é quase 1% aí, né? 0,7% mais ou menos do valor da ação.
e ela tem um delta 22, tá? Ou seja, a maioria das vezes essa opção aqui viraria pó, tá? Mais para cima aqui começa a ficar um prêmio realmente muito irrelevante, né? Então paro de olhar daqui para cima. Mas aqui 0,7, 0,6, aqui ainda é um prêmio muito interessante. Se você fizer 0,6 aí 12 vezes, né? Uma vez por mês você pegar um prêmio de opção desse. Quando você soma no ano, dá uma quantia considerável ali, né? Por volta ali de 6, 7% de prêmio a mais, né, fora os dividendos, caso você consiga fazer com que essas opções todas virem pó. Então, se tudo virar pó no ano e você receber todos os dividendos, praticamente dobraria os dividendos aqui de Itaúsa, né, e com um espaço razoável para a ação poder variar aí, né, quase 7% dentro de um mês. Não é uma variação exatamente típica de Itaúsa variar tudo isso, né, 7% no mês. A gente vê que é um delta aqui de 22%, ou seja, um delta relativamente baixo. Bom, já vimos aqui Itaúsa, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui em outra empresa bem interessante também, que inclusive já falei no último vídeo sobre empresas baratas, né? Que é Banco do Brasil, tá? Se a gente for olhar aqui, Banco do Brasil também todo mundo conhece, né? Uma empresa aqui com um histórico centenário, tá? Então a gente tem um histórico de lucros bastante grande aqui para dar uma olhada. Esse aqui é o histórico de cotação, os últimos 5 anos, né? E se você for olhar os múltiplos, ela está a 64% do valor patrimonial, né? Esse é um indicador que eu costumo acompanhar em Banco do Brasil, né? Porque historicamente isso aqui é bem baixo, né? É muito perto lá do auge da crise lá do governo Dilma, né? Então, já estão precificando muita coisa ruim, por isso que eu acho ela bem barata. Preço sobre lucro de 3,6, né? Então, muito baixo também. E o dividend yield, que é o que a gente está olhando nesse vídeo aqui, de 12,22, ou seja, um dividend yield realmente bastante elevado, tá? 12% no ano é muita coisa. Tudo bem, ela pagou bastante dividendo, né, esses anos, a gente não sabe se isso vai continuar assim, mas realmente é bastante relevante isso aqui. Fora isso também, né, uma empresa com bastante solidez, ROI de 2 dígitos, né, um banco realmente que tem dado lucros consistentes ao longo do tempo, é uma empresa interessante de olhar. Bom, mas vamos ao que interessa, né? Vamos olhar as opções aqui de Banco do Brasil. Essa aqui é a grade para janeiro, tá? A ação está R$ 34, então uma opção de 1% seria nos 34 centavos, infelizmente não tem aqui na grade, né? Tem uma de 40 centavos, que seria aí um pouco mais de 1%, com delta 25 mais ou menos, tá? Então você conseguiria ser exercido aí, pelo menos estatisticamente, uma em cada 4 vezes, né? Mas se você quiser ter menos chance ainda, Banco do Brasil tem muitas alternativas aqui para cima, né? Então você poderia, por exemplo, pegar 0,5%, né, ao mês e aí juntar 6% ao ano em prêmios de opções, você venderia um delta 12 aqui, ou seja, uma probabilidade de exercício realmente bastante baixa. Você conseguiria complementar bastante aí os dividendos dessa ação e fazer com que essa opção vire pó quase todos os meses, né? Então, tem bastante alternativa aqui em Banco do Brasil para você fazer venda coberta com baixa probabilidade de ser exercido e embolsar os dividendos e o prêmio das calls. Bom, se você chegou aqui e está um pouco perdido nesse vídeo, né, sem saber o que é venda coberta, ou então se você quer aprender mais sobre venda coberta, eu deixei um link aqui na descrição desse vídeo que vai te explicar lá como é que funciona o meu curso Aprenda Operações Estruturadas, tá? Nele eu ensino estratégias de renda com opções, como a venda coberta, por exemplo, é uma delas que tem lá, né? Mas não só essas básicas, tipo venda coberta e venda de put, mas também as potencializações que você vai poder fazer com operações estruturadas de opções, tá? Então você pode fazer estruturas que podem dar muito mais renda do que uma simples venda coberta. Além disso, tem várias estruturas que são ferramentas diferentes que você pode aplicar em cenários diferentes, né? Então, realmente recomendo que você compre esse curso e aprenda a navegar no mundo das opções. É um curso bem barato, bem didático, bem objetivo, né? Eu quero que os alunos coloquem em prática rápido o que eles estão aprendendo, então eu formulei o curso dessa forma e tem centenas de alunos satisfeitos lá, me mandam depoimentos com frequência. Então, clica no link aqui na descrição para você conferir como é que o curso funciona e ver se é do seu interesse, tá bom? Eu quero muito que você faça bastante renda com opção e depois venha aqui me deixar um depoimento dizendo que você adorou o curso. Eu adoro receber esse tipo de depoimento aqui, tá bom? Clica no link da descrição e eu quero te ver lá na minha turma. Te espero lá do lado de dentro.
Bom, e essas foram as ações de Banco do Brasil. Vamos para a terceira empresa que a gente vai falar aqui, que é uma empresa que eu acho um pouco mais arriscada, né? Mas que também tem bastante liquidez nas opções. Você pode brincar aí com strikes bem longe do dinheiro, né? E que pagou um dividend yield muito bom aí nos últimos anos, tá? É uma empresa mais cíclica. A gente vai falar um pouquinho mais dela agora, quando eu botar ela na tela aqui para vocês verem. E eu estou falando de Vale. Então, Vale, né, é uma das maiores empresas aí que a gente tem no Brasil, todo mundo conhece, no setor de metalurgia, mineração, né? É uma empresa que subiu bastante aí nos últimos anos, especialmente após 2020, né? E uma empresa muito cíclica, tá? Ou seja, vai ter momentos que ela vai estar dando muito lucro, vai estar na crista da onda, né? Vai estar se dando muito bem, e tem momentos que ela não está tão bem assim. Ela depende bastante do preço do insumo que ela vende, que é o minério de ferro, tá bom? Então, Vale, ela tem essa característica, é uma empresa cíclica, e recentemente passou por um ciclo de alta muito forte, tá? Então a gente não sabe se esse ciclo ainda continua, né, e se renova daqui para frente, ou se a gente vai ver uma queda nesse ciclo, né? Então tem algumas coisas que me deixam um pouco mais ansioso com Vale. A primeira é que ela está próximo das máximas históricas, né? Então se você for olhar o gráfico dela lá, ela não está tão longe da máxima histórica. Tá? A segunda coisa é que ela é muito dependente do preço do minério de ferro. Então, se o minério cair com muita força, né, que é uma coisa que pode acontecer, já que ele está em patamares elevados ainda, né, a ação sofre também, né, a empresa dá menos lucro. E a terceira coisa é que é muito dependente também da China, né, principalmente. Então, se a China desacelera, começa a comprar menos minério, ou começa a tentar manipular o preço do minério, os lucros da empresa sofrem também, tá? Então esses três fatores me deixam bem mais receoso com Vale do que com essas outras duas que eu falei aqui. Apesar disso, a gente está vendo os múltiplos de Vale aqui na tela, né? Então, preço sobre lucro de 3,86, que é muito baixo, mas novamente, os últimos lucros foram muito mais altos do que o que ela costuma gerar de lucros, e um dividend yield aqui de quase 9%, ou seja, um dividend yield muito alto também, que a gente não sabe, de novo, né, se isso vai se repetir ou não. Bom, e vamos dar uma olhada na grade de opções aqui de Vale, né? Então aqui na tela a gente tem a grade de opções de Vale, tá? Para janeiro de 23, tá com praticamente um mês, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 22 de dezembro, né? Então quase um mês aqui. E Vale tá 85 hoje, né? 85,30. Então se a gente for olhar aqui uma opção com delta aqui mais ou menos 10, 11, né? A gente vai ver que está custando ali 56, 58 centavos. Isso dá mais ou menos 0,6, 0,7% ali. Do valor da empresa hoje, tá? Então, um prêmio razoável, se você somar 12 desses prêmios, dá para complementar bastante bem aqueles dividendos, né? E a sua probabilidade de ser exercido vai ser muito baixa ali, né? 10, 11% mais ou menos de chance de você ser exercido numa opção dessa, tá? E se você quiser vender uma um pouquinho mais baixo, também os prêmios vão melhorando, né? Então, por exemplo, essa aqui de Delta 30, né? Tem prêmio de 1,70, tá? Então, aqui já dá mais de 2% de prêmio sobre o valor da ação, né? Ou aproximadamente 2% de prêmio. Então a gente tem diversas alternativas, olha como vai até longe aqui, né? Os strikes das ações de Vale, lá, 109, ainda está tendo negócio 110, tá? Então é uma ação com bastante liquidez nas opções, inclusive nessas opções OTM, se você quer complementar dividendos de Vale, acha que é uma boa escolha para agora, né? Mesmo com todas essas coisas que eu falei, é uma alternativa aí para você ter dividendos e também prêmios de opções. Pessoal, e lembrando que nada do que eu falei aqui é uma recomendação de investimento, tá? Eu peguei algumas empresas aqui que eu gosto pessoalmente, tem algumas ressalvas com várias delas, mas aqui é só para mostrar que tem diversas alternativas na bolsa que você pode utilizar para somar o prêmio dos dividendos com o prêmio das opções e ter uma renda turbinada aí, né? Uma renda muito maior do que uma carteira de dividendos simplesmente, tá? Então, se você gostou desse assunto, não esquece de clicar aqui no link da descrição e conferir lá o meu curso Aprenda Operações Estruturadas, em que eu ensino a fazer esse tipo de operação e tirar uma renda do mercado ali para complementar a renda que você já tem da sua carteira de investimentos. Bom, e esse vídeo foi sobre ações que pagam muito dividendo e que também têm prêmios nas opções, mas o meu último vídeo aqui no canal foi sobre ações que estão muito baratas e tem muitos prêmios nas opções. Então, se você gosta de correr menos risco, né,
e comprar ações baratas e fazer essas operações de renda, eu vou deixar esse vídeo aqui para você clicar aqui e conferir quais são as ações que eu selecionei lá, que na minha humilde opinião estão baratas e que têm bons prêmios nas opções. Clica nesse quadradinho aqui, eu te vejo no próximo vídeo ou lá na minha turma. Um grande abraço.